Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Eu quero aqui deixar mais um vídeo aqui para que todos possam estar meditando na palavra do Senhor. Então, dá um likezinho aí embaixo aí para que nós possamos começar bem, né? E também compartilhar com as pessoas que você gosta, né? Para que possa levar esse entendimento bíblico para todas as pessoas. Amém? Então, vamos aqui tirar aqui uma dúvida aqui, aonde pessoas que já falaram comigo, né? E tem dúvida sobre esse texto aqui da Bíblia, né? Então vamos dizer aqui que está escrito no livro de Êxodo 20 e no versículo 5: Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, há uma dúvida sobre esse texto, né? Porque pessoas fazem uma discernição diferente, né? E nós devemos fazer a discernição certa, onde Deus fala conosco corretamente. A Bíblia não tem dúvida e a Bíblia também não tem pegadinha, também não tem contrariedade, né? Não tem contradição na Bíblia. Quem faz a contradição somos nós, quem faz as dúvidas somos nós também. Então, é melhor a gente examinar as escrituras com mais detalhe para que nós possamos entender, ou se não, perguntar a alguém, já que não sabe, perguntar a alguém para que possa estar explicando melhor aí o seu líder, né? Você pode estar pedindo explicação melhor a ele, ou se não, tirar as dúvidas aqui no nosso canal. Amém? Então vamos aqui apresentar aqui. Em uma leitura superficial, talvez se tenha essa ideia de que Deus traria punição aos filhos por causa da iniquidade dos pais, que é o conceito da maldição hereditária, passada de pais para filho. Mas seria essa a ideia que o texto quer ensinar? Evidentemente que não. Iremos verificar isso no próprio texto e depois em outros exemplos na Bíblia. Amém, povo de Deus? O grande segredo para compreender esse texto é verificar o final daqueles que me aborrecem. Ou seja, nós temos que verificar cada detalhe de cada texto para que possamos entender direitinho. Então, quando ele fala daqueles que me aborrecem, então, observe que Deus coloca o peso da sua punição sobre aqueles que aborrecem. E não aqueles que andam no mandamento, aqueles que fazem as coisas corretas como deve ser feito. Existe uma condicional que Deus está mostrando aí, que ele fala: eu só vou dar punição para aqueles que me aborrecem. Então, evidentemente que se um pai que aborrece ao Senhor tem um filho que ama o Senhor e guarda seus mandamentos, este filho não será amaldiçoado por Deus. Por que não? Porque Deus, ele é justo. Ele não vai pegar o pecado do pai e maltratar o filho, né? E fazer a justiça sobre o filho. E o filho não tem nada a ver. O pecado, ele é individual, né? Cada um faz o seu pecado e cada um tem que pagar o seu preço, cada um tem que fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que nós queremos exatamente, nem aquilo que a gente ouve alguém fazendo ou vê alguém fazendo e termina fazendo também, ser induzido pelo ouvir e pelo que vê também. Então, muitas das vezes a gente tem que estar sendo induzido pelo que ouve da palavra do Espírito Santo de Deus, não daquilo que o inimigo muitas das vezes azucrina seus ouvidos e você comete erros porque deu ouvido a que não era a voz do profeta nem a voz de Deus. Então, é muito fácil a gente ter uma discernição para entender melhor sobre esse texto, né? E Deus fala assim, em Êxodo 20, no 6: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se você ama a Deus e guarda os mandamentos dele, é evidentemente que ele não vai pesar a mão sobre você. Então pensemos agora ao contrário.
o pai que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, mas tem um filho que aborrece o Senhor, esse filho não recebe a bênção hereditária, mas passa para a primeira condição de Êxodo 25, ou seja, passa a receber visitação punitiva de Deus por conta de suas más escolhas. Então, quando houver um tempo em Israel que o povo compreendeu, ou que compreende que existia essas coisas de filho pagarem pelos pecados dos pais, existia até um provérbio sobre isso. Existia não, existia, né? Não existe, aliás, melhor dizendo. E diz assim: que tendes vós, porque acerca da terra de Israel, vou repetir, que tendes vós acerca da terra de Israel, proferis estes provérbios, dizendo: os pais comeram uva verde e os filhos, dentre os filhos, é que se embota, ou seja, os dentes dos filhos se embota. Vou ler de novo para explicar melhor, que ficou meio distorcido. Quem tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, o provérbio diz assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, isso não tem nenhuma condição, né? Nos tempos de ontem, nem nos tempos de hoje, meu pai comer um milho e meus dentes ficar sujos. Poxa, não, tá errado. Vai ficar os dentes dele sujos. Então, a ideia aqui é que os pais fazem algo, comer uvas verdes, mas quem sente aquele gosto estranho na boca e embotado são os filhos, ou seja, os filhos recebem punição pelo pecado dos pais. Não tem nada a ver. O profeta Ezequias, inspirado pelo Senhor, lança ao povo 2 exemplos para demonstrar como esse pensamento está errado. O homem justo que segue a lei de Deus, Ezequiel 18:5 ao 9, vai falar sobre isso. Mas tem um filho criminoso, por exemplo, Ezequiel. A questão é, sendo o pai dele uma bênção diante de Deus, então o filho mesmo sendo criminoso receberia bênçãos hereditárias? O texto responde. E vamos ver aqui o que a Bíblia vai nos falar em Ezequiel 18:13. Empresta com usura e recebe juros. Porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, e seu sangue será sobre ele. Deus mostra que esse filho mau receberia sua punição. Agora, esse mesmo filho citado acima, que era injusto diante de Deus, gerou um filho justo e correto diante do Senhor. Esse filho vê as maldades do pai e resolve não ser com ele, antes ser um homem correto diante do Senhor. Ezequiel 18:14. Mas voltando um pouquinho atrás, para você entender melhor sobre esse 18:13 de Ezequiel, né, que muitas das vezes o pai, se ele estiver cometendo algo errado, ou estiver fazendo uma coisa para sobreviver da forma que ele quer, por exemplo, existe hoje, nos tempos de hoje, muitas pessoas que ele é agiota, né? Então, ele começa, muitas das vezes, se enrolar ou até mesmo fazer coisas erradas. Porque se aquela pessoa não paga ele vai lá tomar as coisas e às vezes pode até matar a pessoa, né? Então, esse caminho é o caminho do erro. Então, quando vier a cobrança, se o filho estiver praticando da mesma forma, ele vai receber a cobrança. Mas se o filho que não tem nada a ver, ele não tem como receber a cobrança, a menos que seja uma cobrança injusta, né, para com aquele filho. Porque se meu pai está cometendo tal delito e eu não concordo com aquilo, mas eu estou vivendo debaixo do mesmo teto, aí no dia de uma cobrança que tiver, eu esteja lá e meu pai não. Pode ser que eu pague pelo preço do erro do meu pai. Mas isso é uma consequência que pode estar havendo no dia a dia. Não quer dizer que é exatamente assim, né? Dessa forma. Então, para darmos continuidade, vamos
ver em Ezequiel 18 e 17 o que está nos dizendo. Observe que esse filho bom não recebe maldições por causa do comportamento do pai, é claro, como acabei de falar lá em cima, mas recebe bênção por causa do seu próprio temor a Deus. Se você tiver temor a Deus e andar no caminho de Deus o tempo todo, evidentemente que aquele que está do seu lado, que o próximo estiver fazendo mal, você não vai estar andando com aquela pessoa, para que você não possa estar levando a fama de que está fazendo algo errado, porque aquela pessoa que está do seu lado está fazendo algo errado, e muitas pessoas sabem que aquela pessoa está fazendo algo errado, e você comete o mesmo erro se você estiver andando com essa pessoa. Então vamos deixar essa pessoa para o lado, se afastar dessa pessoa, para que nós possamos andar no caminho correto e só, né? Porque se o pecado ele é individual, se a salvação é individual, então vamos fazer com que a gente vá para a glória fazendo as coisas corretas, não as coisas erradas achando que está certo. Porque quando a gente faz errado e acha que está indo tudo certo, que está dando tudo certo, mas um dia pode dar errado. Um dia a casa cai, né? E aí de repente tudo vai por água abaixo daquele erro que você cometeu lá atrás ou que está cometendo ainda no momento. Então vamos aqui buscar mais informação sobre esse texto e esse contexto. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os estatutos, e o praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel 18, 19 e 20. Então, vamos dar continuidade. Por fim, no Novo Testamento também fala sobre isso. Tem uma passagem que está escrito no livro de Romanos 14 e no versículo 12. E diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você, o seu pai vai dar conta dele, e os vossos pais vão dar conta de cada um, vai dar conta dos seus atos e das suas benfeitorias e malfeitorias. Isso demonstra que, com relação ao pecado, Deus não atribuiu culpa de uma pessoa para outra. Eu pequei aqui e minha esposa vai pagar o preço? Não, quem tem que pagar o preço sou eu. O pecado é pessoal, cada um o cultiva, o seu próprio coração, e colhe o resultado do desagrado de Deus em si, né? Porém, é verdade que consequências de um pecado de uma pessoa pode influenciar a outra, porque se eu estou aqui em casa com minha esposa e eu começo a fazer coisas erradas e começo a influenciar ela também, de uma forma que amanhã ou depois ela está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, de ver os dois ir para a glória, os dois vai para onde? Então, não devemos estar influenciando ninguém também que erre. Se você vê que algo está errado, saia desse caminho e desista dessa compra, que muitas das vezes você pode estar comprando algo errado, que está ilícito. Às vezes você viu uma promoção muito boa de um carro, de uma casa, de qualquer coisa, e que esteja bem abaixo do preço. Essa coisa pode estar sendo negociada no câmbio negro, né? Onde pessoas vai vender muito mais barato do que no mercado. Uma coisa boa, nova, coisa e tal. Então há de se suspeitar de cada coisa. Então não devemos entrar no engano do inimigo, para que o inimigo não possa estar influenciando no nosso viver, nas nossas boas feitorias. Então a gente tem que ser digno o tempo todo, para que nós não venha pecar sabendo, porque a pior coisa que tem é quando a gente peca sabendo. Se a gente tem no coração, sabendo que a gente aqui cometeu um pecado e vai cometer de novo o pecado e insistir no erro o tempo todo, então saberás que a punição pode vir a qualquer momento, né? E o inimigo pode estar lhe abraçando de uma forma tremenda,
e você, para sair dessas garras do inimigo, vai dar muito trabalho. Então é melhor que nós não venhamos vacilar, não venhamos fazer algo que atraia o inimigo para nós, porque não é Deus que manda o inimigo nos cercar e nos estragar, não. É nós mesmos que fazemos com que ele venha e nos trague, pelos nossos erros, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Então, que esse vídeo seja de exemplo para que todos nós possamos estar meditando sempre antes de fazer. Meditar é pensar, né? Pensar antes de fazer as coisas, para que não venha cair no erro e na falha, e Deus ser justo conosco e a gente achar que Deus está sendo muito rigoroso conosco, né? E muitas das vezes você está para receber uma bênção, mas você comete alguns erros, algumas falhas, você não vai receber bênção nenhuma, porque Deus vai travar sua bênção, e você vai ficar aguardando, esperando no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Espere sempre com paciência no Senhor, que você vai ver o resultado. Creia só nisso, e a graça e a paz do Senhor esteja com todos. E não esqueça de dar o like aí embaixo, para que nós possamos fortalecer e você receber. E se inscreva também no canal, para você receber as mensagens quando sair daqui, essas boas mensagens de entendimento, e essas dúvidas possam estar sendo esclarecidas nesse momento. Amém? Glórias a Deus, que a paz e a graça esteja com todos.